Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira semana. Já chegamos na metade do curso. E essa semana nós vamos falar sobre dois temas: cartografia e inclusão e também sobre o silenciamento nos mapas. Esses temas estão conectados e aí no podcast eu vou falar para vocês a forma como eles estão conectados e eu quero que você preste muita atenção porque essa semana certamente será de grande reflexão para todos nós. Então tivemos a live, com a professora Valdirene do Carmo do Lemad da USP e com a professora Carla Sena da Unesp de Ourinhos, onde elas falaram um pouco sobre a cartografia tátil. E eu indico para vocês que vocês leiam parte da dissertação da professora Valdirene do Carmo, entre a página 46 e 75, onde ela vai trazer algumas técnicas que são usadas para adaptação de mapas. Ela vai também indicar alguns mapas, alguns materiais, então é bem interessante. E depois que você fizer a leitura, da página 46 a 75, eu também indico que você olhe a dissertação dela e veja os mapas que foram adaptados, porque ela traz um conjunto muito grande de mapas adaptados, de mapas táteis, e com certeza para quem não conhece, para quem ainda não teve oportunidade de ter acesso a esse material, vai ser bem interessante de conhecer. Nós temos o podcast que vai falar sobre o acesso, mas também vai falar sobre o silêncio nos mapas, ou seja, como é que a população que é considerada minoritária está nos mapas, principalmente nos mapas históricos, E depois disso eu tenho a indicação de um texto. Gente, esse texto é incrível. Assim, é um dos textos mais legais, assim, de ler e de entender um pouco mais casos específicos aqui da bibliografia do curso, que é o texto da Alana Souto. É um artigo, na verdade, que se chama Os Indígenas na Cartografia da América Lusitana. Então, vai trazer vários exemplos de como os indígenas eram retratados de uma forma imagética nos mapas, feitos para exploração e para mostrar o domínio português na Amazônia brasileira. Então, é incrível e eu tenho certeza que vocês vão amar ler. Por fim, a gente tem uma atividade. Essa atividade, dessa vez, não é nem uma atividade de pesquisa, nem uma atividade de elaboração de texto. A nossa atividade vai ser relacionada à elaboração de um mapa tátil, a adaptação de um mapa para a linguagem tátil. Antes, eu só quero dizer para as pessoas que estão tendo alguma dificuldade de incluir aqui na plataforma Moodle as suas atividades, que se você virem procurar o arquivo em alguma pasta, provavelmente vai demorar um pouquinho e você vai ter alguns problemas. Então, eu indico que vocês venham aqui onde o artigo está localizado, o arquivo, e incluam, arrastando. Pronto, ele já está aqui. Então, essa é uma forma um pouco mais rápida, de dar certo a inclusão dos arquivos. Essa atividade vocês vão entregar só no dia 14 de janeiro de 2021, que é quando começa a nossa quarta semana. Então, tem um tempo considerável para vocês entregarem. No entanto, não deixe para fazer na segunda-feira, dia 14, às 14h. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com uma técnica artesanal, que é a técnica de colagem. E isso envolve recortar moldes, usar cola, e muitas vezes é preciso fazer uma etapa, esperar secar, fazer uma outra etapa, esperar secar e assim sucessivamente. Vocês não vão demorar muito tempo fazendo, não, mas é importante dizer que preciso prestar atenção em alguns detalhes. Provavelmente vocês vão entender o que eu estou falando melhor depois de assistir a live, depois de ler o texto, mas se vocês precisarem de alguma ajuda, não tem problema, é só deixar lá no fórum de dúvidas que eu vou ajudando vocês conforme as dúvidas forem aparecendo. Então, como é que vai funcionar? Você vai escolher um mapa. Pode ser um mapa que você fez em algum momento da sua vida. Pode ser um mapa de livro didático. Pode ser um mapa de um artigo. Qualquer mapa que você quiser. E vai fazer esse exercício de adaptar. A adaptação de mapas táteis, vocês vão ver que ela vem acompanhada do Braille. No entanto, aqui nessa oportunidade, isso é facultativo. Se você quiser incluir o Braille, você pode incluir. Se você não quiser, não tem problema. Nós vamos adaptar como se fosse esse mapa ser usado por uma pessoa com baixa visão. Então, vocês irão escrever com uma letra um pouco maior, um pouco mais ampliada. É o título e a legenda, que são as informações básicas que provavelmente o mapa de vocês vai incluir. E se você tiver uma impressora na sua casa, você também pode imprimir aí uma fonte 22, tanto para o título, para a legenda também.
que já é o suficiente para algumas pessoas, né, com baixa visão conseguirem enxergar. Bom, vocês vão usar então a técnica de colagem e não precisa sair de casa para fazer esse mapa, não precisa comprar nada. Vocês conseguem fazer com sucata, material reciclável, material de papelaria, de costura, coisas que você já tem em casa mesmo. E eu peço que vocês façam, né, numa dimensão, claro, como é o mapa tátil, uma dimensão um pouco mais ampliada. Então, pode ser um meio papel cartão, pode ser uma meio cartolina. Ah, mas eu não tenho nada disso em casa, não tem problema. Você pode unir aí 4 folhas sulfites, por exemplo, e aí você consegue elaborar mais ou menos esse tamanho, né? Ou pegar um papelão que seja um pouco maior e fazer, enfim. Tem várias formas de fazer essa adaptação sem ter que sair de casa, por favor. Depois que você terminar a elaboração, eu quero que você escreva um parágrafo bem pequeno, dizendo quais foram as suas dificuldades nesse processo, né? E o que é que você descobriu fazendo o mapa, né? Porque uma coisa é ouvir a palestra brilhante das professoras, outra coisa é ler o texto e outra coisa é fazer. Então, eu quero que você me diga, né, o que é que você descobriu nesse processo. Bom, eu vou voltar aqui agora para mostrar para vocês a indicação da bibliografia complementar. Na verdade, tem um material aqui que não é bibliografia complementar, mas que é um material de consulta, que é esse aqui do MEC, né? Então, que é uma apostila oficial do Ministério da Educação, falando como é que a grafia Braille pode ser usada para a língua portuguesa. Então, se você tiver um pouquinho mais de tempo e curiosidade, né, de entender como é que o Braille funciona e quiser incorporar o Braille lá no seu mapa, você vai usar essa apostila aqui. E se você não conseguir fazer isso agora, por favor, baixe essa apostila com muito carinho, guarde ela, que se um dia você tiver um aluno ou conhecer alguém, né, cego, com baixa visão, enfim, vai ser um material bem importante para você. Além disso, nós temos 2 textos, né? Um texto está em espanhol, que é um texto sobre mapas, metáforas e silêncios, que vai resgatar um pouco da discussão da nossa semana 2, porém vai incluir aqui nessa questão do silêncio dos mapas, utilizando exemplos argentinos. Então, é bem legal, né, ter exemplos de outros países, né, e outras culturas também. A segunda leitura complementar é um texto que aparece aqui sendo citado pela Alana Souto. Inclusive, a Alana Souto ela vai usar uma expressão, um conceito, né, chamado lugarização. Mas ela não trabalha muito esse conceito no texto. Então, esse conceito aparece aqui, no artigo do Eduardo Quadros, que é um historiador, né, e o título desse artigo é A Letra e a Linha, a Cartografia como Fonte Histórica. Esse texto também é muito bom, ele é mais curto do que os outros, então é possível de ler tranquilamente, está em português, e ele vai aprofundar um pouco mais esse conceito de lugarização, traz uns exemplos de alguns mapas históricos, eu tenho certeza que vocês vão amar. E ficamos por aqui, né? Nessa semana 3, voltaremos em janeiro com a entrega do mapa tátil e também com a professora convidada, Adriane Goraeb, da Universidade Federal do Ceará, que vai falar um pouquinho para nós sobre cartografia social e mapeamento participativo, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, nos vemos em janeiro, mas se você tiver alguma dúvida, é só vir aqui no fórum de dúvidas e comentários que eu vou ajudando e auxiliando vocês aí no processo de adaptação do mapa tátil. Até a próxima. Tchau, tchau.